tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos à TV Correio da Manhã. Obrigada por permitir que a gente chegue até você, onde quer que você esteja. Olá, Roberta. Olá, Nano. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. A gente chega trazendo muita notícia. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua reclamação, sua sugestão de matéria, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Nano? Vamos lá, vai aparecer na sua tela para você agora o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e o nosso WhatsApp, que é o meio mais rápido e fácil de você falar com a gente, DDD 24 99839 8384. E Petrópolis hoje amanheceu com céu azul, céu claro, mas bastante vento, aquele vento que derruba realmente a sensação de frio, não é isso? Não, abaixa a temperatura demais, Exatamente. Né? E fica bastante incômodo para a gente que precisa andar pela rua agora de manhã cedo. É possível que mais tarde dê uma esquentadinha, igual agora... ontem, né, que ficou mais confortável por volta do meio-dia, 11 horas da manhã, mas agora a situação está difícil. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 26 de junho. Questão habitacional é urgente em Petrópolis, diz procuradora do Ministério Público do Estado do Rio. Terapia com cavalos é referência no estado do Rio de Janeiro. Justiça determina que Petrópolis agilize cirurgias ortopédicas e traumatológicas de pacientes que há anos aguardam na fila. A Prefeitura de Petrópolis anuncia que fará a compensação financeira para 245 famílias que terão as casas demolidas no Morro da Oficina. Prefeitura de Petrópolis instala tanque no muro da Catedral e fã manda tirar. E começou a Bauernfest em Petrópolis. E mais, a banda marcial Frei Aniceto volta a participar da festa do colono alemão em Petrópolis, agora no Correio da Manhã na TV. E vamos começar a nossa edição de hoje dando uma passadinha lá no nosso jornal impresso Correio da Manhã, lá na primeira página. Vamos direto para lá, onde na linha vermelha está lá destacado: uso de caminhões-pipa cria risco à saúde dos consumidores no estado do Rio de Janeiro, deve fiscalizar. Esse é o destaque da coluna Magna Vita, que está lá na página 3. Temos também outra manchete: prejuízo com saída do Rio do CISB. Empresas fluminenses de produtos animais perdem competitividade no mercado nacional. Também está lá na coluna Magna Vita, na página 3. E a página do centro de página, né, do nosso jornal está aí: Bolsonaro agarra-se a Nunes Marques como única esperança. Nesta terça-feira, dia 27, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão começar a proferir os seus votos sobre o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Todas as expectativas recaem sobre como irá se comportar o ministro Cássio Nunes Marques. Se ele sair na defesa de Bolsonaro, sofrerá ataques da imprensa, do meio jurídico e dos grupos que se associam ao governo Lula. Mas, se no caso oposto ele se alinhar ao posicionamento do que hoje parece a maioria do TCE, os bolsonaristas prometem tornar a sua vida um inferno. Confira todos os detalhes no Correio Político de Rodolfo Lago. É o destaque do Correio Político da página 4. Ainda na nossa primeira página, reforma tributária só no início de julho.
E olha, um destaque preocupante aqui na divisa da dobra, aí, da primeira para a segunda dobra, Rússia e os mercenários, a cronologia da crise. Essa vai ser uma situação que o mundo inteiro está preocupado e de olho a cada lance, a cada coisa dita, a cada declaração. Inclusive, o presidente Lula tinha dito que ele não ia falar uma palavra enquanto não chegasse no Brasil, porque ele precisava ouvir pessoas e entender o que estava acontecendo antes de se pronunciar, mas ele já deixou claro que ele é contra qualquer guerra. Ainda na nossa primeira página, secretário do Tesouro alerta os riscos da Selic em 13,75%. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, em entrevista à revista Exame, falou que se a taxa de juros estivesse hoje em 10% ao ano, o governo já teria economizado uma verba similar à usada no Bolsa Família atualmente, pago e com essa verba pago a dívida pública, e é o que todo mundo quer, né? Aí caindo a taxa de juros no país. Bombeiros do Estado do Rio terão nova academia, também está lá na nossa página 9. E olha, uma coisa importante, Petrópolis, estudo aponta pouca ação pública na tragédia de 2022, é o destaque da nossa página 5. E nós temos muito mais notícias, a coluna do Fernando Molica, José Aparecido Miguel, o nosso segundo caderno recheado de coisas boas, falando aqui o eterno encontro de Elise e Tom, quanta saudade, né? Deixa em todos nós. E a gente passa lá para a página 2, onde estão os nossos editoriais da edição de hoje. O nosso primeiro editorial fala lá sobre o submarino e as suas reflexões, falando sobre aquela questão do submarino, do submergível, né? Que foi visitar os destroços do Titanic e acabou resultando numa implosão do equipamento. Muito triste essa situação. E o segundo editorial, as lições de uma crise internacional, que envolve aí a questão da Rússia e o grupo Wagner, que tem deixado todos os analistas políticos e internacionais preocupados, e o mundo inteiro está de olho nessa situação. Vamos à nossa página 3, a coluna Magna Vita. Nas fotos e na primeira notícia ali, concessionárias de águas alertam para os riscos de usar caminhões-pipa. O evento sobre saneamento realizado pela Lide Rio na última sexta-feira, dia 23, no Hotel Fairmont, surgiu para ter um primeiro balanço dos 2 anos da privatização no Rio. Cada operadora teve a chance de apresentar os resultados. A estrela foi a SEDAI, empresa remanescente que produz as águas para os concessionários. Então aí vocês veem nas fotos o secretário nacional de saneamento, Léo Pisciani, ladeado pelo presidente do Rio Saneamento, pelo diretor-geral da Iguá e também pelo o diretor-presidente da Águas do Rio no evento Fairmont. E na foto ao lado o diretor-geral de Iguá, Eduardo Dantas, né, à esquerda, com seu novo diretor, Leonardo Soares. Então tá aí, esse é o destaque da notícia principal da coluna Magna Vita, mas tem pinga-fogo, não é, Nana? Tem sim, inclusive a primeira notinha do pinga-fogo é Rio sem CISBI. Várias empresas fluminenses estão perdendo competitividade pela exclusão do estado do Rio de Janeiro no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o CISBI, que permite a atuação em outros mercados além do próprio território. Além de atuar localmente, as empresas produtoras são incluídas no SIE, Serviço de Inspeção Estadual. O CISBI é menos rigoroso que o CIF, Sistema de Inspeção Federal, e cria um ambiente de competitividade para as empresas, como é o caso das de Minas Gerais, que podem vender seus produtos para todo o país. E continua. Sobre esse assunto, tem várias notinhas no Pinga Fogo. Vamos seguir porque na página 4 tem ali em política, Congresso terá semana encurtada por festas juninas. CPMI houve 2 suspeitos de envolvimento na tentativa de golpe. A semana no Congresso Nacional vai entrar em ritmo de recesso não oficial por conta da época das festas juninas. O destaque deve ser a dobradinha de sessões
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, que extraordinariamente acontece em 2 dias seguidos, na segunda-feira, hoje, dia 26, às 2 da tarde e amanhã às 9 horas da manhã. Nas reuniões, prestam depoimento o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal e o coronel do Exército, Jean Júnior. Então, isso aí ainda vai dar o que falar. Você confere tudo acessando o nosso site, porque nessa matéria fala ali dos depoimentos, prisões ilegais e tudo mais. E olha, Roberta, como Petrópolis chama a atenção não só do estado do Rio de Janeiro, como nacionalmente falando. É destaque da nossa página 5 do nosso jornal Correio da Manhã Nacional. Pouco foi feito para evitar mortes pelas chuvas. Pesquisa publicada em uma revista europeia aponta que o poder público não atuou preventivamente para evitar a tragédia em Petrópolis. As 234 mortes ocorridas pela tragédia de 15 de fevereiro de 2022 têm mais a ver com a falta de alerta antecipado preciso e com o avanço da urbanização não planejada do que exclusivamente o grande volume de chuva que aconteceu na cidade naquela tarde. Olha como é importante todo o acontecimento que nós tivemos em Petrópolis, né, no ano passado, ainda repercute até hoje e vai repercutir durante muito tempo ainda, né? É o que a gente sabe, mas, né, o poder público insiste em falar que o volume foi grande. Realmente, o volume foi grande. Que a culpa foi o volume ser grande, né? Exatamente, mas a gente sabe que não foi feito nenhum alerta antecipado para que as famílias pudessem sair dos locais, para que a população estivesse alerta, né? Em alerta, exatamente. Então, essa matéria está lá na nossa página 5, você pode conferir essas e outras notícias do cenário nacional. Outro destaque importante dessa mesma página, Ministério da Saúde quer digitar o SUS e o governo vai entregar 400 mil unidades de insulina. São 2 notícias aí que a população precisa, anseia, e tudo para agilizar. O que for feito para agilizar as questões do SUS são sempre muito bem-vindas, porque afinal de contas a maior parte da população não tem planos de saúde e depende única e exclusivamente do SUS. E ainda nessa página nacional, Nana, tem o Correio Nacional, né? Assinado ali por Fernando Molica, com as seguintes notícias: critério de distribuição de emendas favorece oposição e tem petistas já conseguiram liberar boa parte das verbas. Por que será, né? Então você confere tudo acessando o nosso site. Vamos para a nossa página 6? Vamos, economia. Serom, país teria economizado um Bolsa Família com Selic a 10%. Olha isso é uma declaração impactante, né? Muito. Para secretário do Tesouro, medidas do governo ajudam o mercado. Então, alinhado a declarações de membros da equipe econômica, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Serom, falou nesta sexta-feira sobre a relação simbiótica entre as políticas monetária e fiscal, mencionando o impacto que o patamar da taxa básica de juros tem na dívida pública no Brasil. Como eu falei lá na primeira página, é uma notícia que todo mundo quer ver, né? Abaixar a taxa de juros. Muito importante para o dia a dia de todos nós, né? E aqui, olha, escondidinha aqui embaixo, uma notícia que também é bastante importante: gasolina cai 5 centavos nos postos. Resta saber se aqui em Petrópolis se vai chegar a 5 centavos, né? Às vezes não chega a tudo isso, porque a gente sabe que em Petrópolis o preço da gasolina é bem diferente do que é praticado nos outros estados da federação e até nas outras cidades, nos outros municípios do próprio estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, Nana, aqui na matéria, o preço médio da gasolina comum nos postos brasileiros né, caiu para 5,35 centavos. Aqui em Petrópolis, o preço médio da gasolina é 5,89. Olha isso. Olha aí, mais de 50 centavos de diferença. 50 centavos a mais, né?
Então é bastante diferença em relação a todo o país. É muita diferença, né? E os 5 centavos ajuda? Ajuda. Com certeza. Mas diante de 50 centavos falta muito ainda. E olha um destaque de novo sobre o SUS lá na nossa página 8, falando de uma matéria especial. Saúde insiste em manter o SUS na contramão da lei. Legislação determina que o CPF seja o único número de identificação, mas no caso do SUS ainda não há prazo para que essa integração aconteça. É muito importante que haja um único número de identificação, né, para que todo o sistema digital fique mais simplificado e ele consiga não acontecer tantas fraudes, tantas divergências de cadastro. É sempre muito importante que a gente tenha um único cadastro. E aí, por exemplo, a pessoa que nunca foi atendida pelo SUS, por exemplo, para ser atendida pela primeira vez, tem que fazer um cadastro do SUS, aí tem que pegar um número, né? Exato. É tudo burocrático. Ah, mas qual é o seu número do SUS? Não tenho. E hoje não, pelo CPF você vai lá e pronto, acabou, está resolvido, né? Todo mundo muitas tem vezes, CPF, né? todo mundo tem CPF desde pequenininho, né? A maioria das pessoas tem CPF já, bebês ainda, os pais já conseguem fazer o cadastramento do CPF dessas crianças. E aí o que acontece? Você não tem o número do seu cartãozinho do SUS, muitas vezes o posto de saúde onde você é atendido não consegue fazer, aí você tem que se deslocar do posto de saúde e ir até uma unidade. E aí depende de transporte, de você ter tempo para fazer, e as pessoas com a vida corrida do dia a dia muitas vezes não conseguem por conta dessa burocracia. Então, mais fácil seria se a gente pudesse usar o CPF, né? Vamos aguardar. E olha, um destaque grande também, Roberta, na nossa página 9, a nova Academia dos Bombeiros para 2024. Ela vai ser instalada por aqui, nas imediações do centro da cidade. Mas, na verdade, na BR-040, próximo ali ao bairro Fazenda Inglesa. Isso. Aí está o nosso destaque. Espaço de formação será inaugurado em Petrópolis para 2024. A gente vê o secretário de Estado, Bernardo Rossi, que foi prefeito aqui de Petrópolis, e essa Academia dos Bombeiros é uma reivindicação antiga. Né, do então prefeito Bernardo Rossi, e ele agora, pelo jeito, né, do governo do estado, está agilizando para que isso realmente aconteça, né? Sim, que saia do papel. Sim, declarações, inclusive, que eu assisti ao longo do fim de semana, eles dizem que o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio é um dos primeiros do país, um dos maiores do país, e Petrópolis tem duas situações que são extremamente importantes para que essa academia venha para cá. Primeiro, a nossa época de verão, que nós sempre temos situações pontuais que exigem uma demanda rápida, uma resposta rápida do Corpo de Bombeiros. E agora, na época da seca, com esse inverno aí, com El Niño e uma previsão de que nós teremos períodos de seca mais prolongados, temperaturas mais altas, nós temos parques ecológicos enormes aqui, né, e que precisam da atenção dos bombeiros com relação à região, à época das queimadas e dos incêndios. Por isso que é importante a chegada dessa academia aqui para a nossa região de Petrópolis. Na região serrana, na nossa página 10, indenizações preocupam. A Prefeitura de Petrópolis vai pagar por demolições das casas, mas nós temos uma matéria especial sobre isso, não é isso? Exatamente. E tem muito mais, olha só, gente. Muito mais. Nessa página a gente vai voltar a ela quando a gente falar de Bauernfest, né? Sim. Nana, porque teve início em Petrópolis, mais uma edição da Bauernfest, começou na sexta-feira. Tem outras notícias aqui que você pode conferir acessando o nosso site ou indo às bancas, né? Para buscar o Correio Petropolitano apenas R$2. Vou falar uma outra notícia dessa nossa página. Vamos. Eduardo do blog é pré-candidato a prefeito, então todos os rumos aí políticos já tomando forma, não é isso, Nana? Sendo construídos, né? Vários nomes já estão aí sendo divulgados pelos grupos partidários como possíveis pré-candidatos, e o cenário político de Petrópolis começa a se desenhar, e obviamente que toda essa efervescência já está
Em plena ebulição ali no nosso caldeirão político aqui da Serra. E saindo de política, já que a gente está nessa página, página 10, vou pedir para o Matheus colocar, no finalzinho lá da página 10, extinção da Semana Inglesa. Eu vou ler essa notícia, porque essa notícia é muito importante para os petropolitanos, né? Porque desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente... Eu também. Nós temos em Petrópolis a Semana Inglesa. O que é a Semana Inglesa? A Semana Inglesa é uma semana em que o comércio, na segunda-feira, só abre suas portas a partir das 2 da tarde, uma forma de compensação pelo trabalho de sábado. Então, eu vou ler essa notícia aqui, olha só. A Câmara aprovou o projeto de lei que revoga uma deliberação de 1958, gente, desde 1958, que dava ao Poder Executivo o poder de instituir a Semana Inglesa, no qual o comércio permanecia fechado às segundas-feiras, das 8h30 da manhã à 1 da tarde em Petrópolis. A iniciativa é do vereador Otávio Sampaio, que explica que a revogação visa evitar confusões, já que não caberia ao Poder Executivo legislar sobre o acordo trabalhista. Aí abre aspas aí para o que ele fala, né? A deliberação, essa deliberação de 1958 é inconstitucional, já que estamos falando de legislação trabalhista, a qual é de competência federal. Na verdade, ela nem mesmo cria Semana Inglesa, apenas autoriza o prefeito a criá-la. Essa revogação é um gesto que sinaliza a importância de levantarmos esse debate a respeito da Semana Inglesa. De imediato, a revogação não muda nada na prática, pois atualmente quem determina o horário de trabalho são os acordos coletivos entre os sindicatos patronais e os funcionários, frisa o vereador. A Comissão de Serviços Públicos da Câmara realizou uma audiência pública no dia 16 de junho para tratar da recuperação econômica da Rua Tereza. Na ocasião, o assunto foi debatido. Essa é uma matéria que está lá no nosso Correio da Manhã e também no Correio Petropolitano, do nosso estagiário, o Gabriel Rates. E aí eu fico me perguntando, tanta coisa para se legislar e o vereador vai se preocupar que isso é inconstitucional e que essa revogação não muda nada? Gente, é isso. Ele está com pouca coisa para fazer, né? Não é? E aqui ainda no último trechinho fala ali, olha, que a Comissão de Serviços Públicos da Câmara realizou uma audiência pública para tratar da recuperação da Rua Tereza e esse assunto foi debatido na ocasião. Isso. Então, assim, vamos aguardar os acontecimentos. Na própria matéria fala que essa revogação não muda nada na prática, pois atualmente quem determina o horário de trabalho são os acordos trabalhistas, coletivos, né? Entre os sindicatos patronais, ou seja, os patrões e os funcionários, né? Eu acho que ele deve estar com pouca coisa para fazer, para pegar uma legislação lá de 1958 e falar que é inconstitucional, em vez de estar vendo todos os problemas do nosso município nos dias atuais. A gente vai ver lá... E não tem pouca coisa. E não tem pouca coisa. É só a gente ver o que não foi feito até hoje das tragédias, né? Eu acho que o vereador está sem ocupação. É possível. Né? Vamos fiscalizar o executivo, vereador Otávio Sampaio. Vamos lá, né? E então, aí tem muito mais, gente. Tem olha muito só. mais. Tem notícia da região do Vale, tem segundo caderno, tem Rio de Janeiro. Você pode acessar tudo lá no nosso site, não é isso, né? Exatamente, tvcorreiodamanhã.com.br. Ou então você pode ir até as bancas. Algumas cidades da nossa área de cobertura, Roberta, já estão recebendo o jornal Correio da Manhã, olha que bacana. E Petrópolis, obviamente, Correio Petropolitano está aí à sua disposição por R$2. Só correr lá na banca e pegar a sua edição. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governo do estado repassa 459 milhões de reais para as prefeituras fluminenses. E você vai ver também que inscrições para os Jogos Estudantis Municipais de Petrópolis começam agora, dia 27, amanhã. E você vai ver também outras notícias no Giro do Esporte e o Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o governo do estado repassou esta semana 459 milhões de reais para os 92 municípios fluminenses. O depósito feito pela Secretaria de Fazenda se refere ao montante arrecadado no período de 12 a 16 de junho. Os valores correspondem à distribuição de parte da arrecadação de royalties do petróleo e dos tributos IPI, ICMS e IPVA às administrações municipais. Veja os detalhes. O total depositado no mês de junho foi de 708 milhões de reais. Desde o início deste ano, ao adicionar as cotas parte e os repasses relacionados às transferências federais e a receita diretamente arrecadada pelo Estado, os municípios receberam um total acumulado de 6,2 bilhões de reais. Os depósitos semanais são feitos por meio da Secretaria de Fazenda, conforme prevê a Lei Complementar número 63, de 11 de janeiro de 1990. Os valores semanais transferidos aos municípios fluminenses variam em função dos prazos fixados na legislação vigente. Dependendo do mês, pode haver até 5 datas de repasses. As variações desses depósitos oscilam conforme o calendário mensal, os prazos de recolhimento tributário e o volume dos recursos arrecadados. A agenda de recolhimento tributário pelos contribuintes está concentrada no dia 10 de cada mês. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E olha, gente, atenção para quem está se deslocando para o Rio de Janeiro pela BR-040. A BR-040 está com retenção na altura de Duque de Caxias, no sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 120 e 125, que é o acesso para a Avenida Brasil, devido não só ao fluxo de veículos, como também uma colisão entre um carro e uma moto neste trecho. O motociclista está em atendimento por socorro médico da Concer. A Concer ainda não consegue nos enviar o estado de saúde do motociclista, para onde ele foi removido, mas já tem retenção nesse trecho. É bom que as pessoas estejam dirigindo com prudência, porque a colisão aconteceu entre os quilômetros 120 e 125, Petrópolis, Rio, na altura ali do acesso à Avenida Brasil.
tá certo? E o governador Cláudio Castro vai participar nesta segunda-feira do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, lá em Portugal. No evento, autoridades, acadêmicos e juristas do Brasil e da Europa vão discutir sobre governança e constitucionalismo digital. O governador Cláudio Castro vai participar palestrando no painel Responsabilidade Social, uma emergência. E agora a gente troca de assunto, Nana, porque olha só, o Instituto Edux promove na próxima segunda-feira, hoje na verdade, dia 26 de junho, a segunda edição do seminário gratuito Lugar de Fala. O encontro se propõe a combater o preconceito e contribuir com a conscientização sobre os direitos da comunidade em diferentes painéis, com a presença de especialistas convidados que vão abordar diferentes temáticas. Bate-papos sobre violência, manifestações, empregabilidade e empreendedorismo, direito e políticas públicas, além de celebrar o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Estas são algumas das programações previstas pelo Instituto Edux para o dia 26 de junho, através do seminário gratuito Lugar de Fala. O evento vai ser realizado a partir das 9h30 da manhã, no campus da Estácio Tom Jobim. Não é necessária a inscrição prévia para participar presencialmente. E quem estiver à distância pode acompanhar de forma online. O seminário vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Universidade Estácio. É um espaço que a gente promove trocas e reflexões, que essas pessoas que participam de grupos que são subrepresentados ou historicamente foram marginalizados, podem trazer as suas experiências e vivências para a gente compartilhar através de discussões, de trocas de reflexões e de produção de conhecimento. Um dos destaques do evento vai ser para a população trans. O projeto internacional Trans Mother Monitoring registrou que de 2008 a setembro de 2022, 1.741 casos de violência contra a população trans foram registrados no Brasil. Isso representa 37,5% dos casos registrados em todo o mundo durante o mesmo período. A Associação Nacional de Transsexuais e Travestis aponta que o Brasil é o país que mais comete violência contra pessoas trans e travestis. Em 2022, foram registrados 131 assassinatos contra a população. A realização do Lugar de Fala no mês do orgulho LGBTQIAPN+, está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 da ONU, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas e garante acesso à justiça e construções institucionais responsáveis. Para conferir a programação completa do evento, basta acessar o site tvc16.com. Para a gente criar um ambiente que seja propício para que todas as vozes, principalmente dos grupos subrepresentados, sejam ouvidas e respeitadas, a gente precisa ali fortalecer o sentimento de empatia, abrir um canal de escuta e diálogo para que essas pessoas possam falar e se sentirem escutadas e promover uma educação e conscientização dos demais para as diferenças, para as desigualdades e principalmente para o respeito à diversidade. Vamos agora ao nosso Giro do Esporte. Nosso Giro do Esporte de hoje, falando de Petrópolis, porque no sábado agora, o Petrópolis FC saiu vitorioso na partida contra o Maricá, válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca A2. O jogo aconteceu no estádio de Moça Bonita, em Bangu, e terminou com o placar de 2-1 para a equipe de Petrópolis. O próximo confronto será em casa, no dia 4 de julho, uma terça-feira, contra o Friburguense, às 2h45 da tarde, aqui no nosso Atílio Marotti, em Petrópolis. Seguindo no Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Bahia por 2-1 de virada no Maracanã. O Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0 e segue o Botafogo fazendo bonito no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo venceu o Santos por 3-2. E olha, gente, a Justiça determinou a interdição do estádio de São Januário. O pedido foi feito pelo Ministério Público, que propôs uma ação civil pública em consequência da confusão causada pelo grupo de torcedores do Vasco
durante o jogo em que o time carioca perdeu para o Goiás. Passando rapidinho pelo vôlei, na Liga das Nações, o Brasil encerra sua segunda semana com vitória sobre a França. A seleção comandada pelo técnico Renan Dalzotto superou a equipe europeia por 3-1. E no tênis, lá no ATP 500 de Halle, Marcelo Melo é tricampeão nas duplas masculinas. Na decisão, o brasileiro e o australiano John Peers, que está aí com ele na foto, derrotaram os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori por 2-1. Ainda no tênis, Luísa Stefani faturou o título de duplas femininas lá no WTA 500 de Berlim, ao lado da francesa Caroline Garcia. A brasileira derrotou as tchecas Markena e Katerina por 2-1 de virada. Que orgulho, gente! E o Nacional de Natação Paralímpica acabou com o recorde das Américas. A Patrícia Pereira Santos, que é essa que aparece na foto, alcançou a marca dos 150 metros estilo medley. A competição disputada em São Paulo foi marcada pelas melhores marcas da temporada. E para finalizar o nosso giro do esporte, a gente vai chamar a matéria a respeito do GEMS, onde as inscrições para a 31ª edição dos Jogos Estudantis Municipais começam hoje, segunda-feira, dia 26 de junho. As escolas municipais devem fazer o cadastro gratuito pela internet. E as inscrições vão até o dia 6 de julho. Vamos ver. Os Jogos Estudantis Municipais são promovidos pela Prefeitura por meio das Secretarias de Esporte e de Educação. As competições de handebol, futsal, vôlei, entre outros esportes, estão previstas para iniciarem em agosto. Alunos entre 11 e 15 anos de idade podem participar. O link ainda será divulgado a partir de segunda-feira e no ano passado mais de 2.600 alunos participaram. Larissa Martins, de volta ao estúdio. E você vai ver depois do intervalo que Justiça determina que Petrópolis agilize cirurgias ortopédicas e traumatológicas de pacientes que há anos aguardam na fila. E você vai ver também que depois de construir uma faixa de pedestres de forma errada, a Prefeitura de Petrópolis instala um tanque, acreditem, no muro da catedral. E o IPHAN manda tirar. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta.
1 ano e 4 meses após a tragédia que atingiu Petrópolis no ano passado, ainda há muitas questões a serem resolvidas. Há famílias sem respostas sobre vítimas e muitas outras com dificuldades relacionadas à moradia. Confira na reportagem. As muitas famílias que ficaram desalojadas e desabrigadas com as chuvas que atingiram Petrópolis em 2022 seguem na luta para conseguirem habitações seguras. Desde a tragédia, ainda não foi desenvolvida nenhuma política habitacional concreta para a população atingida. A questão é criticada pela Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Denise Tarim, que acompanha a situação da cidade desde as chuvas. Sabemos que o cenário do desastre de 2022 ainda está aí, né? As obras, como um todo, ainda não foram implementadas, né? Temos pessoas ainda fora das suas residências, sem a perspectiva de algum outro local seguro para se viver. Para você ter uma ideia, ainda temos pessoas afetadas pelo desastre de 2011 vivendo em aluguel social. Então, a questão habitacional é urgente e precisamos passar por essa reflexão. Mas o problema é ainda maior do que parece. Isto porque a questão habitacional não é resolvida em Petrópolis, pelo menos desde a tragédia de 2011. Pessoas que foram atingidas há 12 anos atrás ainda não receberam nenhuma moradia. Naquela tragédia, de acordo com o Movimento Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, a cidade apresenta um déficit habitacional de 12 mil unidades. Até o momento, mais de 3.700 famílias atingidas em 2022 continuam sem moradia e, enquanto isso, o prédio localizado na rua Floriano Peixoto ainda não foi disponibilizado para as famílias. Em 2021, o governo do estado apresentou projetos para a construção de 350 unidades residenciais nas localidades da Mosela, Benfica e Vale do Cuiabá. No entanto, a Prefeitura de Petrópolis só enviou respostas ao governo do estado em abril deste ano. Assim, a análise da documentação começou há pouco mais de um mês pela Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social. A pasta prometeu dar a maior celeridade possível ao processo para que seja feita a aprovação de forma a viabilizar o início das obras. Enquanto isso, quase 4 mil famílias atingidas pelas chuvas em diversos anos aguardam uma nova casa. Até nós conseguirmos uma decisão final transitada em julgado, isso pode levar até uma década. Então, nós temos essa ação, essa forma de atuação, mas nós temos outra, que é essa que estamos fazendo aqui, né? De levar a informação, de conscientizar a população do seu papel, né? De reivindicar também a moradia segura como um direito constitucional. Muitas pessoas não têm consciência disso. No dia 19 de junho, a procuradora participou de um evento no Cefet Petrópolis para tratar sobre os diálogos intersetoriais como respostas aos desafios na gestão de riscos de desastres. Segundo ela, a prevenção é a melhor resposta para as chuvas. E ainda, para que a população esteja segura nas próximas chuvas, é necessário que a política habitacional saia do papel. Precisamos conversar, precisamos mobilizar a comunidade para que tenhamos uma visão que, sem moradia segura, não há como prevenir os desastres. É isso aí. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve uma decisão determinando que Petrópolis adote medidas para agilizar cirurgias ortopédicas e traumatológicas de pacientes que aguardam anos na fila. Na decisão, a magistrada Thaís Mendes Tavares determinou que o município, por meio da Secretaria de Saúde, adote uma série de medidas para a redução da fila de espera de pacientes que há anos aguardam a realização de cirurgias ortopédicas ou traumatológicas. Assim, o município de Petrópolis deverá realizar, no prazo de 30 dias, as cirurgias dos pacientes crianças que estão aguardando vaga na central de regulação para o procedimento referente à correção do pé torto congênito. Além disso, no prazo de 40 dias e obedecendo à ordem cronológica, o município deverá realizar as cirurgias ortopédicas dos pacientes que se encontram aguardando vaga na central de regulação desde os anos de 2018, 2019 e 2020. O documento cita ainda que a Prefeitura deverá apresentar em até 5 dias a fila de espera das cirurgias ortopédicas relativas aos pacientes em geral e encaminhar ao Ministério Público do Rio de Janeiro semanalmente estas informações. Também deverão ser informados
todos os procedimentos que foram realizados neste período, detalhando a data do procedimento e o tipo de cirurgia que foi realizada. Em sua decisão, a magistrada afirmou que o posicionamento da Prefeitura é inadmissível e violação ao direito fundamental à saúde por parte do município de Petrópolis. O documento aponta que, atualmente, há aproximadamente 40 pacientes aguardando a realização de cirurgias ortopédicas desde os anos de 2018 a 2020. E a Prefeitura de Petrópolis anunciou na última quinta-feira que vai fazer a compensação financeira para 245 famílias que terão as suas casas demolidas durante as obras no Morro da Oficina. O local foi o mais afetado pelas fortes chuvas que assolaram a cidade em 2022. As obras de contenção que a Prefeitura está realizando no Morro da Oficina, no Alto da Serra, exigem a demolição de 245 casas. De acordo com o governo municipal, as demolições vão garantir a segurança das obras e viabilizar a construção das contenções. Desta forma, a Prefeitura informou que fará uma compensação financeira para as famílias proprietárias dessas casas dentro do Programa Municipal Recomeço Seguro. Na quinta-feira, Prefeitura e Defensoria Pública assinaram um termo de ajustamento de conduta definindo as regras dessa compensação. A Prefeitura informou que vai pagar entre 90 e 230 mil reais para cada família. A definição das 245 famílias foi feita através de um levantamento topográfico e fotográfico realizado por técnicos da Prefeitura, que, segundo o governo municipal, avaliou cada imóvel de forma individualizada nos últimos meses. No entanto, apesar de ser um auxílio justo para essas famílias, das quais muitas não podem nem voltar para suas casas, o valor pode não ser suficiente. É o que aponta Cláudia Renata Ramos, presidente da Comissão das Vítimas das Tragédias da região serrana e do Movimento do Aluguel Social em Petrópolis. Os valores me preocupam um pouco, por quê? Porque vai de 90 mil até 230 mil. Acima de 150 mil reais, a gente sabe que em Petrópolis a gente consegue comprar uma casa. E tem que garimpar muito, né? Devido à especulação imobiliária e por falta de documentações. Hoje, se você for na Caixa Econômica e quiser comprar uma casa aqui em Petrópolis com a documentação toda ok, por 150 mil, 180, 200 mil, você é uma agulha no palheiro. A Prefeitura afirma que as famílias que terão as casas demolidas começarão a ser convocadas no mês de julho. No entanto, Cláudia Renata lembra que os moradores não são obrigados a aceitar esta compensação financeira, caso entendam que ela não será suficiente para encontrarem um local seguro para morar e dentro do valor oferecido pelo governo municipal. Eles aceitam se eles quiserem. Se eles não quiserem fazer esse acordo, eles podem ficar no aluguel social e aguardar o próximo empreendimento na cidade para que seja doada essa unidade habitacional para eles. Quem também mostrou preocupação sobre o assunto foi o vereador Marcelo Lessa, presidente da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Política Urbanística e Habitação. O vereador afirma que a Câmara dos Vereadores não foi informada sobre esta medida. Para Lessa, a melhor solução seria a construção de casas populares. Primeiramente, eles teriam que ter mandado já para a Câmara, né? Isso não chegou lá ainda. Então, eu não estou por dentro ainda desse assunto, né, por completo, vou me inteirar, tomei ciência agora. Eu vou fazer um requerimento de informação para a Prefeitura para ver como vai ser feito esse pagamento. Acho que 90 mil é um valor muito irrisório. A pessoa não vai conseguir comprar uma casa por 90 mil, acho difícil. Eu tenho uma solução para isso, nós temos a solução. A Prefeitura tem que arrumar essa solução. A solução é fazer a casa para o povo. Temos terrenos, tem um terreno lá no Morém, que eu apresentei até mesmo para a Prefeitura, um terreno que dá para fazer 80 casas, no mínimo 80 casas, e essas pessoas têm que ter o direito de ter a sua casinha. As obras do Morro da Oficina foram divididas pela Prefeitura em 3 lotes. As do lote 1, entre o Hipershopping Petrópolis e a rua Ercília Moretti, foram iniciadas pela Prefeitura em janeiro. As do lote 2, entre as ruas Ercília Moretti e Frei Leão, tiveram ordem de início do prefeito no dia 14 de junho e ainda estão no início. As do lote 3, entre as ruas Frei Leão e Osvero Vilhaça, estão em fase de licitação. A obra começou em janeiro. Nada praticamente foi feito. Fizeram os furos, colocaram uns ferrinhos lá. Eu estou fazendo um requerimento de informação para saber o valor que foi pago, qual foi a medição paga
pelo governo, para a gente acompanhar. Eu não posso falar ainda porque eu não tenho requerimento. Tem que esperar esse requerimento chegar para mim, para a gente de fato acompanhar e ver se está atrasado, se não está atrasado, se foi pago além do que era para ser pago. E olha só, gente, depois da faixa de pedestres inusitada construída pela Prefeitura de Petrópolis em frente à Catedral, agora foi a vez da Prefeitura instalar um tanque, né, inusitado também. Um tanque no muro da Catedral, um dos principais pontos turísticos e religiosos da região. Mas o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, solicitou a retirada do equipamento. A Catedral São Pedro de Alcântara é considerado um dos cartões postais de Petrópolis que atrai centenas e milhares de visitantes e também de religiosos. O patrimônio ele é tombado pelo IPHAN e a Prefeitura teve a brilhante ideia de colocar naquele espaço ali uma pia para que os vendedores daqui da região pudessem utilizar. Mas o caso gerou polêmica e também dividiu opiniões. Algumas pessoas acham que deveria ter essa pia e outras acham que é desnecessário. Após receber denúncias, o IPHAN pediu que a Prefeitura removesse a pia. Aqui vocês conseguem ver que ainda está molhado. O vereador Ingo Rames tem mais informações sobre esse caso. Recebemos ontem um vídeo e várias fotos mostrando um tanque que foi instalado no muro aqui da igreja, um muro histórico, preservado pelo nosso IPHAN. Fizemos contato com o IPHAN hoje pela manhã, o IPHAN deixou claro que não tinha autorizado esse tanque aqui. Comunicamos à Prefeitura, rapidamente a Prefeitura tirou aqui o tanque e agora precisa fornecer água para os ambulantes que receberam o alvará para trabalhar aqui durante a Boa Festa. Isso aqui não é bagunça, a gente precisa se organizar melhor. Em nota, o IPHAN informou que a instalação do tanque é uma intervenção irregular e que não foi aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Assim que o Instituto soube da instalação, solicitou à Prefeitura da cidade a retirada imediata do tanque. O IPHAN informou ainda que é essencial que intervenções em bens tombados a nível federal sejam aprovadas previamente pelo IPHAN para preservar o patrimônio cultural e evitar a descaracterização dos monumentos. Como o vereador falou, não é bagunça, né? Não, gente, não pode, gente. Um dos principais cartões postais de Petrópolis. Aí vem a Prefeitura e instala um tanque ali, né, para abastecer com água. Gente, não tem cabimento, mas na própria sexta-feira a Prefeitura retirou, como vocês viram aí, quando a Larissa foi lá fazer reportagem, já não estava mais, né? Ainda bem, não é bagunça. Mas é um absurdo, né? Por que foram ainda gastar dinheiro com tanque, com tubulação, com aquele trabalho ali de execução que a gente vê nitidamente que a tubulação foi instalada atravessando a rua, né, para que ele fosse colocado ali. Então, para que se perdeu tempo com tudo isso? Não é verdade? E esses tanques utilizados viraram chacota nas redes sociais. Porque além desse tanque ali, também tinha um tanque lá na Praça 14 Bis, e eu vi um na Praça da Liberdade, não sei se continua, mas no fim de semana na Praça 14 Bis, tinha gente nas redes sociais lavando roupa. Dizendo, inclusive, que se você não tinha dinheiro para pagar a sua conta de água, que você podia vir até a Praça 14 Bis com a sua roupa, mas tinha o detalhe que tinha que levar o sabão em pó, né? E aí você lavava lá, no tanque que a Prefeitura disponibilizou. Gente, por favor, né? Virou chacota nas redes sociais. E vamos dar início, né, porque essas pias foram instaladas em decorrência da Bauernfest, que teve início nesta sexta-feira em Petrópolis e promete aquecer a economia local por atrair milhares de pessoas. Os comerciantes esperam um aumento significativo nas vendas. A Bauernfest, festival que celebra a cultura germânica, iniciou nesta sexta-feira em Petrópolis. Por atrair milhares de pessoas todos os anos, os estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares, cafeterias e lojas esperam um aumento significativo nas vendas durante o período da festa. Alguns empresários até mesmo adaptaram os cardápios para oferecer pratos típicos alemães e também acessórios que remetem à cultura. Aqui nós estamos no espaço da Escola de Música Santa Cecília, que esse ano completa 130 anos, nunca parou, sempre com atividades, com aulas de música, de todos os tipos de instrumento. Eles só pararam durante a pandemia e, no caso, a presidente, a Janine, ela pediu que a gente abrisse esse espaço de artesanato para poder ajudar a escola, que uma parte é beneficente em favor da escola. Aí aqui são vários artesãos que cada um faz um tipo de trabalho.
Quais os trabalhos que vocês estão colocando aqui? Para Bauer a gente tem chapéu, arco, touca, cachecol, pano de prato. Além do comércio local, a Bauerfest também beneficia outros setores da economia de Petrópolis, como o turismo e a hotelaria. A ocupação hoteleira costuma atingir altos índices durante o evento, impulsionando a demanda por hospedagem na cidade. Para quem vende produtos na festa, a expectativa é de que a Bauerfest deste ano supere a do ano anterior, realizada fora de época. Olha, esse ano a gente está com uma expectativa bem grande. Esperando, ainda mais com o tempo que está dando, um tempo bom, a gente está com grandes expectativas. A senhora costuma vender aqui todo ano? Todo ano, desde 2004 que eu participo da Bauer. O que a senhora oferece? Arcos, canecos, estalabarte, geralmente os produtos mais característicos da festa. Aqui nós temos o nosso famoso, tá? Que no ano passado nós vamos botar, inovamos com sanduíche maçaricado, com queijo maçaricado. Então temos sanduíche de joelho, tá? Que nem todo mundo trabalha. Então sanduíche de joelho com queijo maçaricado. E temos uma exclusividade, que é um salsichão empanado com massa de cerveja. Apesar disso, a festa foi marcada pelo atraso na conclusão da montagem e arrumação das estruturas. As primeiras horas do dia de abertura foram marcadas pela movimentação de profissionais da Condep envolvidos na montagem dos palcos e decoração temática. Barracas vazias e pórticos ainda no chão deixaram uma impressão de falta de organização. A CPTrans lançou o plano de mobilidade para dar mais fluidez ao trânsito durante os 17 dias de festa. Já começou a valer, a partir desta sexta-feira, as mudanças no estacionamento rotativo. Ele funcionará de 8 horas da manhã às 10 horas da noite, às sextas, sábados e domingos. Nos outros dias, o funcionamento é de 8 horas da manhã às 7 horas da noite. O cenário atual é parecido com o que aconteceu no último Natal Imperial, quando a decoração e a estrutura da festividade também sofreram atrasos e não estavam prontas para a abertura. A situação levanta questionamentos sobre a capacidade do governo municipal em cumprir os prazos estabelecidos. E ainda falando sobre Bauerfest, uma novidade desta edição é o retorno da banda marcial Frei Aniceto, da Escola São Judas Tadeu, que depois de 6 anos de ausência, voltou a se apresentar na festa. Após 6 anos de ausência, a banda marcial Frei Aniceto, da Escola São Judas Tadeu, voltou a participar da festa do colono alemão, a 34ª Bauerfest, fazendo os circuitos pelas ruas do Centro Histórico e os desfiles de abertura e encerramento que terminam no Palácio de Cristal. A comemoração acontece de 23 de junho a 9 de julho. A banda já iniciou a atuação na abertura da festa com o circuito Bauerfest nesta sexta-feira, às 5 horas da tarde, saindo da Praça Dom Pedro, conduzindo o público até o Palácio de Cristal para a cerimônia oficial. Estamos voltando a fazer parte desse momento, fazer parte dessa tradição, desse desfile em qual a banda sempre esteve inserida por muitos anos. Então, depois dessa breve pausa e agora o retorno, não vai ser diferente, vai ser tão incrível quanto poder estar do lado de grandes grupos, de grandes bandas da cidade, para comemorar esse momento que é único, que é nosso, da Bauerfest. Então, para todos que estão chegando no desfile, nesse evento grandioso, aos novos integrantes dos grupos, isso é Bauerfest. Fundada em 2002, a banda completará 21 anos de idade neste ano. Em seu currículo, há diversas apresentações, solenidades públicas e privadas e também desfiles de 7 de setembro. O nome foi dado em homenagem ao fundador da Escola São Judas Tadeu, o Frei Aniceto Crocker. No domingo, às 10 horas da manhã, a banda participa do desfile da Bauerfest saindo do Museu Imperial, passando pela Avenida Keller até o Palácio de Cristal. No mesmo dia, às 8 horas da noite... E Nana, nem tudo foi festa, né? No início da Bauerfest. Exatamente. Um grupo de moradores do Morro da Oficina fez um protesto usando narizinhos de palhaço, estavam lá com seus cartazes, olha aí nas imagens, indignação. Eles não querem ser esquecidos, não é isso? Exatamente, Robert? Foi um protesto silencioso, não é, Nana? Silencioso durante a Bauer, né? Mas na hora que o prefeito foi utilizar a palavra, eles falaram alguma coisa, não foi? Exatamente, no momento em que o prefeito tomou a palavra, né, na cerimônia ali de abertura, a cozinheira e moradora há 31 anos do Morro da Oficina, Cristiane Gross da Silva, pediu diretamente ao prefeito
que ela e todos os afetados das tragédias de 2022 não sejam esquecidos. Então, ela falou: prefeito, não quero ser esquecida. Então, aproveitou, né, que o prefeito estava lá na cerimônia para lembrar que eles existem, eles e todas as outras pessoas da tragédia. E é um protesto digno, né? As pessoas que sofreram com as tragédias, eles não podem realmente ser esquecidos. Rapidamente, vamos saber como fica o tempo na nossa área de cobertura. Mais uma semana começou e vamos falar sobre a previsão do tempo para esse início. A segunda-feira em Nova Friburgo vai ser de céu com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. As temperaturas podem trazer a mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu com muitas nuvens. O que muda são as temperaturas, variando entre mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, a previsão é de céu encoberto, mas não tem chance de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 31 graus. A previsão para a Paraíba do Sul é de céu com poucas nuvens. A tendência é uma temperatura mais estável, com mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Pati do Alferes, a segunda-feira vai ser de céu encoberto. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 29 graus também. E em Três Rios, a previsão também é de céu encoberto. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Já os ventos nessa segunda-feira vão ser fracos nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.